Todos já estamos mortos desde que nascemos. O fim existe ali, desde muito antes do começo. Se viver é um eterno saber, o fim é o último fato que conhecemos na vida. Encontrar o fim é adquirir todo o conhecimento por completo. Esta sim é a morte. Não queiramos saber de tudo, porque aqueles que não têm a capacidade de sobrepujar a morte não deveria querer conhecer de tudo na vida. Fala galera, voltei! Finalmente me preparei psicologicamente para continuar a série de Honkai, porque para quem já conhece o jogo sabe que o que vem aí pra frente é extremamente doloroso. Mas se alguém estava aí imaginando que eu poderia ter parado a série, fique sabendo que a série nunca vai parar. Até que eu resumo essa história por completo, não importa quanto tempo demore, eu continuarei aqui contando. Mas como já faz bastante tempo que eu não trago um vídeo de história novo, é melhor eu parar de ficar aqui perdendo tempo apenas com a introdução e começar logo a contar essa linda história. Muita coisa aconteceu, e agora já havia se passado 2 anos, 5 meses, 16 dias, 2 horas e 34 minutos, desde a terceira erupção Honkai, quando o Hecher do Trovão despertou na cidade de Nagazora. Mas atualmente, agora estamos em Sulkai, uma cidade comum onde nada de especial acontece. Isso até o dia onde, por motivos desconhecidos, uma estranha aeronave chamada Selene começa a cair sobre ela. Para evitar a colisão da nave com a cidade e que muitas mortes acabem acontecendo, um dos esquadrões de Valquírias da Schicksal é acionado, e assim o grupo de Valquírias da Santa Freya, lideradas por Himeko. O grupo de Kiana Kaslana é enviado para resolver a situação. Kiana é uma garota extremamente energética, brincalhona e bastante problemática. Além disso, ela adora a ação e participar das linhas de frente. Por isso mesmo em uma missão como essa, ela acaba escolhendo uma rota para chegar na nave mais complicada, com mais inimigos, para que ela possa os enfrentar. Mas graças às suas capacidades físicas extremamente elevadas e suas habilidades de luta adquiridas no Colégio Santa Freya, ela facilmente acha uma forma de conseguir passar por todas as criaturas Honkais que aparecem, e logo depois vai para a aeronave misteriosa. Lá ela se encontra com outra de suas companheiras. Outra das Valquírias do Colégio Santa Freya, Raiden Mei, é uma garota doce e gentil, e colega de dormitório de Kiana. Kiana e Mei já se conheciam mesmo antes de entrarem para o Santa Freya, e ambas têm fortes sentimentos uma pela outra. Mas Kiana faz questão de deixar isso claro, e para que todos que olhem consigam ver, fazendo coisas como contar o tempo que passou separada de Mei, ou até mesmo dizer frases como "com você aqui eu fico 100 vezes mais forte". Outra das Valquírias que também foi enviada para a missão foi Bronya Zaishik, a quem havia chegado primeiro na nave para poder hackeá-la e abrir as escotilhas para que as outras duas pudessem entrar. Com as 3 juntas, o grupo estava completo. E logo após conseguirem finalmente entrar para dentro da nave, elas vão rapidamente até a sala de controle para achar uma forma de parar a nave antes que ela acabe caindo em cima da cidade. E mesmo que alguns problemas acabem aparecendo pelo caminho, a missão é estranhamente fácil demais, tanto para entrar quanto para conseguir hackear a nave e parar a queda. Mesmo que a responsável por causa disso tudo tenha sido Bronya, uma gênia da tecnologia que realmente era capaz de invadir qualquer sistema cibernético que fosse encontrado, ainda assim até mesmo ela fala que aquilo não faz sentido. A maioria das barreiras anti-hacking estavam desativadas, como se alguém quisesse que elas tivessem chegado ali. Mesmo Himeko, uma major da Schicksal, que possuía bastante experiência com as mais bizarras missões, não conseguia entender o motivo por trás daquilo. Era como se o responsável por aquele ataque estivesse dando a nave para eles. Bronya então tenta invadir os controles da nave para poder levá-la até o Colégio Santa Freya. Mas antes que consiga invadir, finalmente a primeira barreira anti-hacking aparece, revelando uma única mensagem que havia sido deixada dentro da nave. O autor por trás da carta era desconhecido, mas nela estava escrito: "Querida Kiana, saudações. Devolvemos agora o Moonlight Throne. Agora você deve ascender ao trono e governar esse mundo. Mas antes que isso possa acontecer, você precisa encontrar as 4 chaves, a gema da conquista.
a gema do desejo, a gema da serenidade e a gema do fogo. PS, a senha para os controles da nave é sua data de aniversário. Ao escutarem tudo aquilo, todas do grupo entram em choque. Ninguém havia conseguido entender o motivo por trás da carta desconhecida colocada na nave estar dirigida a Kiana. Kiana tinha certeza que não conhecia ninguém rico o suficiente para ter uma nave assim, e com certeza não seria seu pai. Além de não ter dinheiro nenhum, ele com certeza não era do tipo que faria brincadeiras como essa, jogando enigmas para ela. Não chegando a uma resposta por trás de quem poderia ter enviado a carta e a nave, elas decidem testar, utilizar a data de nascimento de Kiana para tentar conseguir os controles da nave. E assim como a carta havia avisado, realmente a data de aniversário de Kiana era a senha. E após usá-la, eles tiveram controle total da nave, mas algo mais havia acontecido. Assim que Bronya colocou o código no monitor, seu corpo pareceu estar sendo infectado por alguma coisa. E nesse instante, Bronya perdeu o controle do próprio corpo e agiu descontroladamente, atacando Mei e Kiana. As duas não tiveram escolha, a não ser lutar e deter os movimentos de Bronya. Depois de um tempo desacordada, Bronya recobra a consciência e nota o que havia acontecido, percebendo que havia perdido o controle do corpo momentaneamente, mas também não sabia o motivo por quê. Vendo que a situação estava extremamente estranha, elas decidem voltar logo para o Santa Freya, levando a nave misteriosa e ficando com várias perguntas em aberto. Finalmente chegando ao Santa Freya, Bronya é enviada até a ala médica para fazer uma checagem, ver o que havia acontecido e se ela estava bem agora. Enquanto isso, Mei e Kiana voltam aos seus dormitórios, mas antes de chegarem lá, Kiana é parada por Teresa, que avisa a Kiana que daqui a 3 dias, o teste para a subida de rank seria feito, e dizendo que se ela havia terminado sua missão, agora ela teria mais o que fazer, além de voltar para o dormitório para ficar com Mei. Era necessário que ela voltasse a treinar com Himeko, além de estudar para que ela conseguisse melhorar suas notas. Afinal, Kiana tinha as piores notas entre toda a longa linhagem dos Caslanas, e se ela não se esforçasse, com certeza ela nunca iria conseguir subir de rank para se tornar uma Valkyria Rank A. Kiana fica frustrada por não poder ficar com Mei, mas ela mesma admite que tem que fazer isso, afinal, ela tem que se tornar uma Valkyria Rank A o mais rápido possível, pois há um tempo ela havia feito uma promessa com Teresa, de que um dia, quando ela se tornasse uma Valkyria Rank A, Teresa teria que contar aonde Siegfried está, aonde seu pai está, pois Kiana já não se encontrava com ele há muito tempo, e se encontrar com seu pai era seu atual objetivo. Assim, Kiana se separa de Mei e vai em direção a Himeko. No início, ela tem uma aula teórica com Himeko. Himeko começa sua aula de história, explicando um pouco mais sobre o Honkai e a Shikisao. Primeiro, ela inicia explicando um pouco mais sobre os novos trajes de batalha, um novo tipo de equipamento utilizado pelas Valkyrias, desenvolvida pelo líder da Shikisao. Os trajes de batalha se baseavam em uma tecnologia antiga encontrada em ruínas. Eles permitiam que as Valkyrias lutassem com mais liberdade e mais controle sobre a própria energia Honkai, além de que trajes especiais despertavam poderes especiais de cada Valkyria, permitindo que eles tivessem vantagens e desvantagens durante uma luta contra certas criaturas. Mas mesmo que Himeko se esforçasse para explicar tudo o mais fácil possível, na metade da explicação, Kiana já estava dormindo. Vendo que ela não estava muito animada, Himeko decide trocar a ordem das coisas, mudando a aula teórica para uma prática. E enquanto sai para beber, resolver outros assuntos, deixa Furuha, a aluna número 1, encarregada de treinar Kiana. Kiana tem uma certa rivalidade com Furuha e acaba reclamando um pouco de ter que treinar com ela, mas visto que não tinha escolha, acaba passando o resto do dia treinando com Furuha. Ao final do dia, após terminar o treinamento, Furuha passa uma revisão, dizendo que Kiana não tinha grandes habilidades e estava bem na média, mas a grande vantagem é que ela tinha uma força enorme e um corpo com boas habilidades naturais, mas dizendo que se ela quisesse mesmo evoluir, ela não poderia ficar dependente dele. E assim, depois de escutar umas verdades, Kiana vai extremamente cansada até seu dormitório, pronta para cair na cama e dormir o mais rápido possível.
Enquanto dormia, a consciência de Kiana acaba parando em um certo lugar de sua mente, em um certo lugar que só poderia ser alcançado dentro de seus sonhos. Lá, ela escuta uma voz desconhecida que fica falando com ela, dizendo coisas como bem-vinda de volta ao lar, e que ela deveria logo parar de ficar brincando de ser uma colegial. Mesmo Kiana não entendendo o que aquelas palavras queriam dizer, e também não reconhecendo de quem poderia ser aquela voz, aquilo a incomodava profundamente. Ela ficava irritada e angustiada só de escutar aquela voz, e percebia só pelo tom que a pessoa por trás da voz estava se divertindo com a situação de Kiana. Irritada com a voz, Kiana diz para ela parar de brincar com ela, pois ela é Kiana Kaslana, a futura valquíria mais forte da Schicksal, e se ela pensar em ficar brincando com ela, a voz irá acabar se arrependendo. Escutando aquilo, a voz misteriosa novamente começa a rir. Kaslana? Uma valquíria? Eles realmente não te contaram nada. Falando isso com uma voz sádica, a pessoa misteriosa continuava a rir de Kiana. Kiana, cansada de escutar aquela voz, decide que vai dar um jeito de sair daquele lugar, porque não quer perder um segundo a mais com aquela pessoa. Mas a voz, perguntando se ela realmente queria sair tão cedo, começa a tentar Kiana para fazê-la se encontrar com ela, dizendo que se ela conseguisse se encontrar com ela, ela lhe daria respostas que Kiana tanto procura. Kiana fica com dúvidas, sem saber do que ela estava falando exatamente. E a voz misteriosa fala: eu posso te contar sobre sua mãe. Só falar isso foi o suficiente para deixar Kiana tentada o suficiente a encontrá-la. E assim, Kiana começa a vasculhar o profundo de sua mente, pelo labirinto mental feito no mundo de pesadelos que aquela voz misteriosa criou. Aquele labirinto bizarro passava uma sensação estranha. É como se só por estar lá, Kiana sentisse medo. Era como se aquele lugar estivesse tentando forçar Kiana a liberar seus sentimentos negativos, seja o medo, raiva ou tristeza. Andando um pouco mais por aquele mundo, ela acaba se encontrando com versões de suas amigas, só que com uma personalidade completamente distorcida. Uma Mei que não suporta tê-la ao seu lado, que a vê apenas como um peso que tem que carregar, e como uma pessoa patética que não consegue viver sozinha. Uma versão de Himeko que via Kiana e Mei como bombas relógios que a qualquer momento poderiam causar destruição, como monstros perigosos demais para viver livre em sociedade, e como bizarrices que só poderiam trazer tristeza aos humanos ao seu redor. E por fim, ela se encontra com a própria Teresa. No momento em que se encontra com ela, Kiana já estava se sentindo terrível. Ela estava com a mente completamente bagunçada, sem saber o que havia acontecido, porque todos estavam agindo daquela maneira. E aquela Teresa fala que eles só estavam agindo como realmente pensavam, que esses eram os verdadeiros sentimentos em seus corações. E também fala que era por isso que ela nunca poderia contar para Kiana aonde Siegfried está. Kiana, quase chorando, pergunta o porquê. E aquela Teresa fala que é porque Siegfried não quer aquela mensageira do azar perto dele. Por isso ele a deixou. Kiana, com dúvida sobre o que ela queria dizer, pergunta o que ela queria falar com mensageira do azar. E Teresa conta uma história sobre a segunda erupção Honkai, sobre como uma valquíria lendária salvou todo mundo lutando contra o segundo Hesher, a valquíria mais poderosa de todas, a lendária valquíria Cecília Shariak. Teresa fala que Kiana era filha daquela valquíria lendária, e que foi culpa de Kiana, Cecília, ter morrido. Kiana não aguenta escutar aquilo e começa a gritar enquanto chorava, dizendo que não era culpa dela. Mas Teresa continua falando, dizendo que Cecília havia ido na missão enquanto ainda se recuperava de ter dado luz a ela, e foi por causa disso que ela não conseguiu dar o seu máximo, e foi por causa disso que ela morreu, dizendo que a culpada pela morte de Cecília era Kiana. Ela era a mensageira do azar e só trazia desgraça a todos que estavam em volta dela. E por isso Siegfried a abandonou, porque não conseguia viver com a pessoa que havia trazido a morte de sua esposa. Kiana continuava a chorar e sofrer por tudo aquilo que ela estava escutando. Não conseguia aguentar escutar aquilo. Ela sentia dor, ela queria rasgar a própria pele. Ela não queria mais escutar aquilo. Mas foi quando ela finalmente percebeu que aquelas não poderiam ser suas amigas de verdade, que aquelas não poderiam ser ela, que aquelas pessoas, na verdade, estavam sendo usadas pelaquela voz anterior. E então, gritando, ela manda ela se revelar. Desfazendo-se de suas ilusões, a voz misteriosa novamente começa a falar. A voz revela que realmente havia sido ela quem criou tudo, mas diz que tudo que ela escutou também era verdade, inclusive a história sobre sua mãe. Kiana continua a se recusar a acreditar no que havia escutado, mas a voz misteriosa diz que uma hora ou outra ela mesma vai encontrar a verdade de outra forma.
forma. E quando isso acontecer, ela não vai poder mais dizer que é mentira. Mas por agora, ela terá que se despedir, pois Kiana já está acordando. Kiana novamente pergunta quem era ela e por que ela estava fazendo tudo aquilo. E a voz misteriosa fala que Kiana já devia saber quem ela era. Ela só não queria admitir. E forçando aquelas palavras que ela não queria dizer, Kiana afirma que a pessoa que estava falando com ela era a segunda Hersher. Mas antes que a voz misteriosa pudesse responder, Kiana acorda. Ao acordar, Kiana sente uma amargura enorme na boca e um vazio enorme no peito. Mas sua mente estava completamente turva e confusa. Ela não conseguia dizer o que havia acontecido. Ou talvez ela mesma estivesse se forçando a não lembrar. E então, se levantando com uma sensação estranha, Kiana começa um novo dia. Após se levantar, ainda se sentindo mal com o que havia acontecido, Kiana decide evitar o café da manhã, simplesmente pegando um DVD que estava na estante e saindo de casa pela janela. Ela começa a vagar pelo colégio, indo em direção à ala médica. Mas antes de chegar lá, ela acaba se encontrando com Bronya. Bronya pergunta o que Kiana estava fazendo, e acaba achando que ela havia fugido, para evitar uma última revisão com Mei, antes que a prova de ascensão de rank começasse. Kiana fala que não era isso, ela só estava indo ver como Bronya estava. E também pergunta se Bronya não havia fugido do hospital, porque estava com medo de tomar injeção. Mas Bronya fala que ela mesma fez um autodiagnóstico de sua situação. E após averiguar um pouco, decidiu que estava tudo bem. Assim, não havia mais motivos para continuar no hospital. Kiana, então, escutando o que ela havia falado, a desafia então para um jogo. Afinal, se ela estava bem, não havia motivos para negar uma partida de Romo-Romo, um jogo extremamente popular e que Bronya e Kiana adoravam ficar jogando. Ao escutar aquilo, os olhos de Bronya até brilham e fala que dessa vez ela não vai contar para Mei que Kiana estava fugindo das aulas, mas isso só se ela ganhasse na partida. Kiana repete dizendo que não estava fugindo, mas diz que não se preocupa, afinal não tem como ela perder. Só que antes que as duas pudessem começar, Mei aparece e começa a puxar pela orelha de Kiana, perguntando o que ela estava fazendo ali. Ela havia notado que Kiana havia saído de casa antes de tomar café e estava planejando ficar jogando em vez de estudar para a prova. E então, chamando Bronya para tomar café com elas também, Mei vai puxando Kiana pela orelha, dizendo que ela só iria jogar depois que terminasse de comer e estudasse um pouco. E assim, as três voltam para o dormitório e mais um tempo se passa. Na parte da tarde, um pouco antes da prova começar, Teresa acaba indo dar boas-vindas a uma valquíria que havia sido enviado pelo próprio QG da Shinx, Rita Rosenweiss. Teresa acaba perguntando o porquê de Rita, uma das três únicas valquírias Rank S do mundo, estar ali no Santa Freia. E Rita diz que foi ordens do próprio Otto, que pediu que ela fosse investigar a tal nave misteriosa que um dos grupos de valquírias da Santa Freia encontrou, mas fala que nem mesmo ela sabe o porquê Otto está interessado na tal nave. E como era um pedido de seu avô, Teresa não teve escolha a não ser permitir que Rita fosse olhar. Mas ela disse que não poderia ir sozinha e iria junto também. Só que como estava prestes a começar a prova, Rita teria que esperar com ela até o final dela para poder investigar a tal nave. Rita acaba mostrando que não estava preocupada com isso e nem sequer discutiu, dizendo que também estava animada para ver a prova. Andando um pouco pelo Santa Freia, Rita continua conversando com Teresa e ela fala que aquele clima do Santa Freia é completamente diferente do QG da Shinx, mas até que era um clima agradável. Teresa agradece e fala que se ela quiser, ela pode vir pro Santa Freia também. Afinal, seria ótimo colocar as mãos em uma das valquírias Rank S. Mas rindo, Rita fala que vai ter que negar a proposta hoje. Até que finalmente elas se reúnem no local onde estava sendo feita a prova de ascensão. Teresa começa a explicar a prova de ascensão para Rita. Ela se consistia em duas fases. A primeira fase seria como um torneio entre valquírias, onde elas iriam se enfrentar e os juízes analisariam as habilidades de cada um. E a segunda seria a batalha entre uma valquíria e uma fera Honkai. A fera Honkai seria feita utilizando a tecnologia de projeção da Shinx. Com essa tecnologia, eles poderiam projetar uma criatura Honkai e controlar o nível. O plano era fazer com que elas desafiassem criaturas com nível abaixo do Imperador. Assim, eles poderiam analisar todas as habilidades individuais de cada valquíria. Mas enquanto Teresa explicava para Rita, a mesma parecia não prestar atenção e não tirava os olhos da arena,
foi quando de repente ela pergunta para Teresa quem era aquela garota. Quando Teresa olha, ela percebe que ela estava falando de Kiana e fica alarmada porque percebe também que Kiana estava como número 1 atualmente. Dentro do torneio ela havia vencido Mei e Bronya, além de outras valquírias, e agora estava lutando de igual para igual com a própria Furuha, a aluna número 1. Teresa sabia que Kiana estava treinando bastante recentemente, mas não acreditava que ela havia ficado tão forte tão rapidamente. Nem Furuha, que estava na arena, conseguia entender o que estava acontecendo. Ela estava muito mais forte do que anteriormente, e Kiana só conseguia dizer que desde que acordou, ela se sente com muito mais força, como se estivesse em seu máximo. A batalha das duas continua por mais um tempo, e no final, Kiana consegue a vitória, surpreendendo todos que estavam assistindo. Com o final da batalha das duas, a primeira fase havia encerrado, e agora estava para começar a segunda fase. Como Kiana havia alcançado a maior pontuação na primeira fase, ela seria a primeira a enfrentar uma das criaturas Honkais projetadas na segunda. E mesmo tendo acabado de participar de uma batalha extremamente difícil, Kiana já parecia estar com força total para continuar lutando, dizendo que queria que eles trouxessem logo o próximo oponente. Mas Himeko fala que ainda vai demorar um tempo até que o equipamento esteja pronto, e Kiana acaba reclamando que ela quer lutar agora porque está com força total. É quando de repente Teresa e Rita se aproximam, e Rita então fala que ela poderia enfrentá-la. Naquele momento Teresa fica completamente sem entender a situação, mas Rita acaba falando que seria uma boa oportunidade para demonstrar as habilidades de uma valquíria Rank S para os estudantes, assim como ela mesma também gostaria de experimentar suas habilidades contra um verdadeiro Caslana. E Teresa acaba falando que ela devia estar enganada, que Ana não era uma daqueles Caslanas, tentando fazer com que Rita mudasse de ideia. Mas antes que ela pudesse continuar explicando, que Ana aceita a proposta, e Himeko fala que eles deveriam mesmo aproveitar a chance. Vendo que todos já haviam concordado, Teresa acaba deixando, e assim a batalha de Rita contra Kiana também acontece. Kiana realmente estava muito mais forte do que antes, e parecia nem estar cansada, mesmo depois de ter participado de tantas batalhas. Mas ainda assim, Rita mostra a grande diferença de poderes entre uma Valkyria Rank S e uma Valkyria Rank B. A batalha acaba durando 10 minutos e Kiana acaba perdendo, mas Rita fala que estava realmente impressionado e que adoraria lutar com ela novamente um dia. Kiana fica com a cara fechada porque não gostou de ter perdido e acaba saindo da arena esperando que o equipamento de projeção de criaturas Honkais fosse trazido. Finalmente um tempo se passa e o equipamento é colocado. Kiana seria a primeira participante. E novamente, ao entrar no centro do campo de batalha, ela volta a afirmar que estava com força total, como se já tivesse se recuperado do confronto contra Rita também. Mas Himeko diz pra ela não exagerar demais, e dizendo que iria desligar o equipamento se as coisas saíssem do controle. Quando finalmente eles ativam o equipamento para trazer a criatura, ao invés de uma fera Honkai abaixo do nível Imperador, o que aparece diante de Kiana era o próprio Ganesha, uma das criaturas Honkais mais fortes conhecidas. No mesmo instante que ele apareceu, Himeko e as outras tentaram desligar o equipamento, mas por algum erro, o mesmo parecia não querer se desativar, não dando escolha se não ser Kiana enfrentar aquela criatura. Enquanto Himeko e as outras tentavam achar uma forma de conseguir desligar aquele equipamento, Rita assiste Kiana conseguindo se superar de novo, ficando ainda mais forte e vencendo a criatura, deixando todos sem acreditar no que havia acontecido. Após a derrota de Ganesha, as outras garotas finalmente conseguem entrar dentro do campo de batalha, e ao chegar lá, tentam ver se Kiana estava machucada ou havia acontecido alguma coisa, mas ao contrário disso, ela parecia estar completamente bem e cheia de energia. Aquilo já havia chegado em um nível completamente anormal, e por isso pediram para que Kiana fosse até a ala médica, além de que eles iriam suspender o resto das provas, até identificarem o que havia acontecido de errado. Enquanto Mei e Bronya levavam Kiana para a ala médica, finalmente Kiana começou a sentir os primeiros sintomas do cansaço, mas foi quando ela percebeu que aquilo que ela estava sentindo não era cansaço, e sim sono. Foi quando de repente ela caiu desmaiada no chão, e novamente acordou naquele lugar. Ao acordar mais uma vez no mundo de pesadelos, aquela voz desconhecida e misteriosa, rindo, fala com Kiana. Parece que você aproveitou bastante aquele poder que eu te emprestei. Como se sentiu sendo superior a eles. E foi quando Kiana entendeu que toda aquela energia que ele estava sentindo antes estava sendo dada por aquela pessoa. A voz então fala que poderia lhe entregar muito mais, um poder inimaginável, não só como esse que ela acabou de experimentar, mas Kiana se recusa a continuar escutando aquela voz, dizendo que não importasse o que ela oferecesse, ela nunca iria aceitar, ela nunca iria
poderia acreditar nas mentiras vindas da pessoa que matou sua mãe. Ao escutar a resposta de Kiana, a voz começa a ficar irritada e diz que se é assim que ela quer, ela também não dará a escolha. Ela usará esse momento para tomar o corpo à força e fazer com que Kiana sinta como é ficar trancada naquele lugar. E assim, um confronto mental dentro da mente de Kiana acontece entre ela e a pessoa que falava com ela em sua mente, utilizando o corpo de pessoas que Kiana conhecia e considerava forte. E no fim, até mesmo uma versão dela extremamente mais poderosa, mas no final, se recusando a ceder àqueles sentimentos negativos que a voz em sua mente tentava fazer com que ela despertasse a todo momento. Kiana consegue vencer e diz que não vai deixar a tal segunda Hecher sair de qualquer lugar que ela esteja. Mas enquanto acordava, Kiana escutava os sussurros novamente, dizendo que ela poderia aproveitar por enquanto ela dormia mais um pouco, mas ela fala para não se esquecer dela, pois a partir de agora, ela sempre estaria em seus pesadelos. De repente, Kiana acorda, e olhando em volta enquanto escutava a conversa dos outros, ela percebeu que após cair inconsciente no chão, saindo da arena, ela ficou sonâmbula e foi direto para a nave misteriosa. E as outras, sem saber o que havia acontecido, colocaram a culpa no grande estresse que o corpo delas devia estar sofrendo, graças àquelas inúmeras batalhas que ela lutou. Mas nenhuma delas conseguia esconder a expressão de estranheza com toda aquela situação. Ninguém, exceto a própria Rita, que observava no fundo com um olhar completamente tranquilo. E então, falando no comunicador, Rita manda uma mensagem para o líder da Chixal. A evolução da K423 está indo como planejado. Tanto suas capacidades físicas quanto seu despertar parecem estar progredindo. Já podemos iniciar a próxima fase. Alguns dias se passam e mesmo depois de vários exames não conseguem identificar o que pode ter acontecido com Kiana. Sendo assim, a Santa Freya começa a suspeitar que algo poderia ter acontecido por causa daquela nave misteriosa ou então da mensagem dentro dela. Para chegar ao fundo desse mistério, eles resolveram ir em busca de outra parte do quebra-cabeça, as 4 gemas que a carta mencionava. Após a batalha na segunda erupção, as 4 gemas acabaram tendo seus paradeiros desconhecidos. Algumas conseguiram ser recuperadas pela Chixal, outras, como a Gema da Conquista, foram atrás de um portador compatível como Mei, e outras simplesmente desapareceram, podendo ter sido pegas pela Antitropia ou por outra das organizações secretas que andam pela escuridão. E agora, o objetivo de Kiana e as outras era encontrar as 4 gemas, para descobrirem se poderiam utilizar elas para ajudar Kiana, ou ao menos mantê-las em um lugar seguro, longe da pessoa que mandou a carta misteriosa. Como Mei já estava com eles já possuíam uma delas, a Gema da Conquista. E além disso, eles também possuíam a informação de onde estava localizada outra das gemas. A Gema do Desejo havia sido recuperada pela Chixal e estava atualmente na Nova Zelândia. Lá ficava a filial da Oceania da Chixal. A filial da Oceania estava realizando uma pesquisa com a Gema do Desejo, tentando criar uma arma que eles acreditassem ser capaz de enfrentar um Hecher. Mas por certos motivos, atualmente a filial foi desativada e as pesquisas interrompidas. E logo no momento em que Kiana e as outras chegam na Nova Zelândia, a energia Honkai da cidade estava extremamente alta, e isso acabou atraindo algumas feras Honkais que iniciaram o ataque, fazendo com que a missão para recuperar a gema ficasse um pouco mais complicada. Para impedir que a nave delas fossem atacadas pelas feras Honkais, elas acabam deixando em uma parte mais afastada e indo a pé em busca da tal gema, sem saber o que estava para acontecer. Enquanto percorriam o caminho da aeronave até o local, Kiana demonstrava estar muito mais interessada em saber quais foram os resultados da investigação na nave misteriosa realizada por Teresa e Rita, enquanto Himeko tentava fazer com que ela se concentrasse na missão atual. Mas Teresa, querendo agradar Kiana, acaba interceptando a comunicação e começa a conversar com ela. Ela fala que durante as investigações, ela acharam várias coisas interessantes lá dentro, algumas como bastante tecnologia da Antitropia, e até
até mesmo provas de que aquela nave havia sido feita pela anti-entropia. Kiana não sabia o motivo para ela conseguir dizer isso, e por isso pergunta como ela tinha tanta certeza. É quando Teresa revela que a anti-entropia é a única capaz de criar equipamentos eletrônicos movidos à energia Honkai. Não era só aqueles robôs gigantes que eles viviam utilizando, mas outras coisas como naves, computadores e até biochips. Mas nem mesmo os maiores cientistas da Schicksal conseguiram chegar nessa resposta, pois a energia Honkai era muito instável para eles conseguirem lidar. A Schicksal até conseguia fazer equipamentos como armas e trajes utilizarem a energia Honkai, mas não equipamentos extremamente precisos, como equipamentos eletrônicos, que precisavam de uma voltagem certa e muito precisa da energia. Então Kiana começa a pensar se poderia ter sido alguém da anti-entropia que enviou aquela carta para ela. Ao mesmo tempo, ela se lembra que Bronya já esteve em contato com eles algum tempo atrás. E Bronya fala que realmente, enquanto ela vasculhava aquela nave, ela se deparou com uma tecnologia que sentia já ter encontrado antes. Mas antes que elas pudessem continuar conversando, Himeko as interrompe e fala que finalmente encontrou a localização exata de onde estava a gema, passando para Kiana, Mei e Bronya e pedindo para que elas vão o mais rápido possível. Durante o caminho, elas acabam enfrentando várias criaturas e feras roncais diferentes e notam que para uma cidade que há pouco tempo era considerada extremamente pacífica, aquele nível de ataque era extremamente repentino e perigoso. Mas ainda assim, com as três trabalhando juntas, elas facilmente conseguem limpar o caminho e chegam no local. Lá era onde anteriormente ficava o quartel-general da filial da Schicksal, mas agora ele estava fechado e apenas uma garota se encontrava nele, cuidando do local. Quando as garotas chegam lá, elas rapidamente percebem que no local onde a gema deveria estar, apenas havia aquela garota de cadeira de rodas cuidando daquele local. Achando que poderia ter acontecido algum engano, Kiana novamente tenta se comunicar com Himeko, e ela fala que era exatamente o que ela estava pensando. Durante as tentativas de criação de uma arma utilizando a gema, a Schicksal fez experimentos humanos, colocando as gemas em pessoas, tentando conseguir uma boa compatibilidade para fazer com que elas consigam utilizar os poderes da gema. No entanto, a maioria das cobaias acabava não conseguindo sobreviver. Aquela garota era um dos experimentos. Ela era chamada de Wendy. Antes de virar experimento, ela era uma das valquírias mais fortes da Schicksal, e por isso eles acreditavam que ela seria uma candidata perfeita para a joia. Ela era tão forte que anteriormente acreditavam que ela poderia se juntar a uma das 3 valquírias Rank S que existem no mundo. Mas infelizmente, a compatibilidade ainda não foi 100%, e isso impediu que ela conseguisse utilizar os poderes da joia, além de que também acabou fazendo com que ela perdesse a capacidade de se mover, a deixando na cadeira de rodas que ela está atualmente. Kiana pergunta então por que eles não tiraram a tal joia, e Himeko fala que embora a compatibilidade não tenha sido 100%, ainda assim ela apresentou uma taxa de compatibilidade bem alta, o que acabou atrapalhando a remoção da joia, pois foi notado que se tentassem retirá-la à força, a joia poderia se desestabilizar e acabar destruindo toda uma cidade, além de que isso também acabaria encerrando os sinais vitais de Wendy, visto que não dava para continuar o projeto, já que não poderiam remover a joia de Wendy. A filial acabou encerrando suas operações e o projeto acabou sendo descontinuado. Kiana e Bronya, rapidamente escutando aquilo, se sensibilizaram com o estado de Wendy, e até Mei acabou se sentindo muito apegada à situação de Wendy, porque sabia que essa também poderia acabar tendo sido sua situação. Himeko fala para elas cuidarem logo e trazerem ela até a nave, pois aquelas feras roncais em algum momento irão começar a sentir a energia de Wendy, e quando isso acontecer, eles irão para atacá-la. Kiana até começa a brigar, dizendo que ela não conseguia aceitar que a Schicksal tivesse feito tal coisa, mas Himeko fala que agora eles já não podem fazer nada. E sabendo que isso era verdade, mesmo a contragosto, Kiana, Mei e Bronya vão até a garota para levá-la até de volta à nave. Ao se encontrarem com Wendy e começarem a falar com ela, Kiana não sabia como agir, porque estava extremamente triste com a situação de Wendy. Mas Bronya, que também havia se sensibilizado, começa a puxar o assunto da conversa e se distrair em uma conversa casual com Wendy, surpreendendo até Mei e Kiana, pois ela estava falando de uma forma muito mais animada e participativa do que ela normalmente faz, a todo momento tentando evitar que a conversa ficasse muito triste, e até mesmo tentando provocar um sorriso em Wendy. A um certo momento, até mesmo para poder levar Wendy mais rápido até o local, ela invoca seu robô e deixa que Wendy vá com ele voando em sua mão, experimentando uma emoção completamente nova.
Bronya estava sendo super gentil e amigável com o Andy. E no momento em que o Andy tenta perguntar o porquê, Bronya fala que ela entende a situação de Wendy. Afinal, ela também já não tem mais suas pernas. Por causa de um projeto que ela também participou, Bronya acabou perdendo a capacidade de mover suas pernas. Mas utilizando biochips e um exoesqueleto, ela acabou ganhando essas pernas protéticas que davam a ela a capacidade de andar mais uma vez. Além disso, Wendy também a lembrava de uma certa garota, que era muito importante para ela. E por isso, ela queria fazer de tudo para que Wendy pudesse continuar sorrindo, mesmo na situação dela. Kiana e Maeve acabam sendo contagiadas pela animação de Bronya e decidem que também vão se esforçar para conseguir ajudar o Andy. Assim, pelo resto do caminho até de volta à nave, as garotas conversam animadamente, sorrindo e falando sobre um futuro que elas poderiam passar juntas. Mas chegando na nave, quando Bronya pede para poder falar com Himeko, algo que surpreende até mesmo Himeko, já que não era uma coisa do feitio de Bronya, ela pede para poder parar de participar das linhas de frente por um tempo, enquanto investigavam a forma de conseguir retirar a gema de dentro do corpo de Wendy, pois se ela achasse uma forma de conseguir tirar sem que isso acabasse a matando, era possível que Wendy ganhasse de volta a capacidade de se movimentar. Mas Himeko acaba tendo que negar o pedido, além de ter sido proibido que continuassem mexendo com o corpo de Wendy por causa do fragmento. Se por milagre isso fosse possível e Bronya realmente conseguisse, Wendy novamente iria acabar se tornando objeto de estudo, pois ela foi uma garota que conseguiu ficar, mesmo que por pouco, compatível com a gema. Logo, eles iriam querer utilizá-la novamente, achar uma forma de aumentar ainda mais a compatibilidade e novamente tentar colocar a gema. Aí eles teriam que resolver os assuntos com o próprio QG da Shixel, e não só eles, como todas as outras organizações que estariam interessadas em criar uma arma contra um Hasher, iriam tentar capturá-la e usá-la em seus experimentos. Por isso, Bronya estava proibida de tentar fazer alguma coisa. Escutando isso, Bronya pede desculpas, e Wendy fala que estava tudo bem. Ela já estava acostumada. Como uma valquíria, ela já sabia que esse era seu dever, viver e morrer pelas outras pessoas. Mas algo no fundo dela havia se quebrado. Escutando uma voz que vinha dentro de si, ela desejou parar de viver assim. Parar de viver para os outros e viver por si mesmo. Aquele egoísmo abriu espaço para mais sentimentos negativos. Aqueles sentimentos negativos se conectaram com a gema, e isso permitiu que a gema acordasse. A compatibilidade começou a crescer até um ponto onde tudo explodiu. E assim, a Hasher do Vento despertou. Wendy, ごめんなさい。ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンを一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い。すべてが憎い。みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応はウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？ Após ter feito seu desejo egoísta e se transformar na Hasher do Vento, Wendy conseguiu o que desejava, a capacidade de viver fazendo o que deseja, fazendo o que queria. Agora mesmo não tinha mais necessidade de suas pernas, pois não precisava mais se mover entre os humanos. Poderia sobrevoar e viver no mundo às alturas que tanto desejava. Mas ainda assim, Wendy ainda não havia sido completamente consumida pela vontade Honkai. Isso, pois a mesma ainda não era completamente uma Hasher. Como aqueles poderes ainda vinham apenas de sua gema, a gema ainda não havia evoluído para o estágio de um núcleo de um Hasher. Mas a situação era desesperadora, eles precisavam fazer algo logo. Como Wendy ainda mantinha um pouco de consciência, ela resolveu que não iria atacar nem Kiana, nem Bronya, nem Mei, e simplesmente decide sair voando dali, mas diz que agora ela vai viver da forma que quiser, e por isso eles não devem ir atrás dela. Só que isso não era uma escolha. Kiana, Mei e Bronya rapidamente começam a ir na direção dela, indo a toda a velocidade que podia, porque sabiam que algo pior iria acontecer.
No momento em que o Wendy se transformou, o alarme de energia Honkai ressoou por todos os quartéis generais da Shixel, da Anti-Entropy e de várias outras organizações. Um Hasher estava a caminho. Todos começaram a enviar naves indo em direção a Wendy, pois agora a humanidade tinha que a deter, antes que ela se tornasse uma ameaça ainda maior. Himeko avisa Kiana, Bronya e Mei, e diz para elas que elas devem fazer algo logo, ou então alguém vai chegar, e dessa vez irão matar o Wendy sem dúvida nenhuma. Teresa acaba sendo informada que a Valkyria mais forte de todas, Bianca Taegina, ou Durandal, a número 1 entre os Rank S, havia sido enviada pelo QG, diz que vai dar uma forma de conseguir atrasá-la, mas elas deviam fazer algo rápido, pois uma vez que ela foi chamada, nada iria impedir que a Hasher do Vento fosse eliminada. Himeko também fala que vários aviões da Anti-Entropy começaram a se mover, logo eles chegariam e seria tarde demais. Kiana e as outras ficam sem escolha. Para poder salvá-la de ser morta pela Anti-Entropy ou pela Shixel, elas tiveram que entrar em um confronto contra a Wendy. Eles precisavam desacordá-la de algum jeito e levá-la para longe dali. Assim que conseguiram alcançá-la, as 3 garotas começaram o ataque, tentando enfrentá-la. Mas com seus poderes, Wendy conseguia muito bem superar o poder das 3 Valkyrias, criando ciclones gigantescos que facilmente levavam prédios embora, assim como movia pedaços gigantescos de terra e jogava as 3 garotas o mais alto possível no céu. Tudo isso enquanto continuava lutando, de uma forma que parecia que ela ainda estava se controlando enquanto lutava com as garotas. Bronya, Mei e Kiana não paravam, mesmo quando caíam, se levantavam e continuavam lutando. O Wendy se perguntava por que elas estavam fazendo isso. Ela havia as poupado, ainda havia mostrado tamanha misericórdia. Então por que continuavam vindo atrás dela? Ainda mais irritada, Wendy continuava o ataque. Kiana dizia que elas não poderiam deixar ela ali sozinha. Se continuasse assim, a Durandal iria vir e eliminá-la. E ao escutar esse nome, Wendy logo reconhece. Durandal, a famosa Valkyria que poderia lutar contra Hashers? Essa será uma boa oportunidade de testar meus poderes contra ela. E assim, Wendy criava tornados ainda maiores. Furacões saíam de suas asas e simplesmente ia na direção das garotas, que não conseguiam fazer nada contra. Mas Bronya se recusava a ficar parada. Ela não iria deixar que o Wendy fizesse isso. Ela não iria deixar que o Wendy morresse, pois ela prometeu que iria ajudá-la. Bronya começa a gritar para o Wendy parar, para o Wendy voltar para o lado dela. Aquela não era mais a Wendy. Ela estava sendo usada pela energia Honkai. Desse jeito, ela não iria conseguir viver da forma que quer. Ela iria estar escutando ordens de uma pessoa diferente. Ela perdeu Cilly, não conseguiu a proteger, mas não vai deixar que o Wendy vá para um lugar onde ela não possa alcançar também. Ao escutar as palavras sinceras de Bronya, o Wendy começa a se questionar se aquilo era realmente o que ela queria fazer. De repente ela percebe que o que mais incomodava ela, antigamente, não era o fato de não poder andar, mas o fato de ter sido esquecida sozinha naquele laboratório. Wendy queria ficar ao lado de Bronya. Wendy queria confiar nela. E por isso, começando a desfazer de sua transformação, ela rapidamente vai na direção de Bronya, parecendo que iria desistir de tudo e confiar naquele sonho de poder ficar com ela só mais um pouco. Infelizmente, no minuto em que Wendy tocou na mão de Bronya, um robô completamente preto e sombrio aparece e a ataca. Quando Wendy cai no chão, vários outros robôs da Anti-Entropy começam a aparecer de todos os lados. O esquadrão de Kokoli havia chegado e ela estava utilizando o biochip de Bronya para controlá-la. そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ。第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして？ライデンメイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認。接近中です。命拾いしたな。全軍飛行せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら
聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。 Bom, e é com isso que nos despedimos por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo e me desculpe mesmo pela demora para ele sair. Não se esqueçam que de hoje para amanhã eu vou fazer um post na comunidade pegando perguntas para o vídeo de perguntas e respostas que eu vou lançar. Então fiquem de olho se quiserem fazer alguma pergunta para eu responder. Quem mais está super animado para pegar a Li Susheng, que está vindo logo no próximo banner? Finalmente terei minha diva de gelo. Se tiver alguma parte que eu acabei pulando do vídeo, e vocês que estão de olho nos spoilers sabem que ela vai ser importante para o que vai vir, já que eu não tô de olho nos spoilers atuais, pode comentar aí embaixo. Se você terminou o vídeo, dá uma olhada nos comentários também, porque o pessoal com certeza vai estar ajudando aí embaixo. E durante a gravação dessa última parte, eu acabei vendo o trailer da próxima atualização de Genshin Impact, e nele eu presenciei minha linda Teriteri do Genshin chorando. Sobre isso, a única coisa que eu tenho a dizer é hora de pegar o taco de beisebol e dialogar com o cara que fez esse sacrilégio. Mas além disso, era tudo que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like, comente no vídeo, vire membro que vai estar ajudando muito. Mas era só isso mesmo. Então valeu, falou, ficando por aqui. Fui!